Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, 22 de novembro, memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir, padroeira dos músicos e dos poetas. Seu culto se espalhou universalmente em virtude da história de seu martírio, pelo qual ela é considerada um modelo de mulher cristã. Santa Cecília é geralmente representada tocando um instrumento musical ou cantando. Por mais de 1000 anos, Santa Cecília foi uma das mártires mais veneradas da Igreja primitiva pelos cristãos. Seu nome aparece no cânon da missa. Ela pertenceu a uma família nobre de Roma e foi educada no cristianismo. Costumava usar um vestido de pano muito grosseiro sob a túnica de sua dignidade. Jejuava vários dias por semana e havia consagrado sua virgindade a Deus. O ano exato de seu nascimento é desconhecido, mas acredita-se que ela viveu entre o final do século II e o início do século III. Ela ofereceu sua virgindade ao Senhor, como era costume entre muitas mulheres cristãs dos primeiros séculos. No entanto, seu pai desejava casá-la. Assim, contra sua vontade, Cecília foi dada em casamento a Valeriano, um jovem pagão. No dia em que eram celebradas as núpcias, triste por não poder consagrar a sua vida a Cristo, Cecília pediu paz e força ao Senhor. Enquanto os músicos tocavam na festa, ela louvava a Deus com lindas canções que vinham de seu coração. Na noite de núpcias, Cecília disse a Valeriano: "Tenho que te contar um segredo. Tu deves saber que um anjo do Senhor cuida de mim. Se me tocares como se eu fosse tua esposa, o anjo ficará furioso e tu sofrerás as consequências. Por outro lado, se tu me respeitares, o anjo vai te amar como me ama." O esposo lhe solicitou que, se ela lhe mostrasse o anjo, ele faria o que ela pediu. Cecília respondeu que, se ele acreditasse no Deus vivo e verdadeiro e recebesse o batismo, veria o anjo. Valeriano foi então procurar o bispo de Roma, o Papa Urbano I, que o instruiu na fé e o batizou. Tempos depois, o anjo apareceu a ambos e colocou uma guirlanda de rosas e lírios em suas cabeças, como símbolo de sua união espiritual. O irmão de Valeriano, Tibúrcio, contagiado pela alegria do jovem casal, aproximou-se deles e também se tornou cristão. Infelizmente, a perseguição estourou novamente contra os cristãos e isso atingiria Valeriano e Tibúrcio, que seriam presos e condenados à morte por ordem do prefeito Túrcio. Máximo, funcionário do prefeito, foi nomeado para cumprir a sentença, mas recusou-se a cumpri-la porque também havia se convertido ao cristianismo. O prefeito então ordenou que Máximo fosse executado junto com os irmãos. Cecília recolheu os restos mortais dos 3 homens e os enterrou de acordo com o costume cristão. Não demoraria muito para que Cecília também fosse vítima da perseguição. A jovem foi presa e obrigada a adorar publicamente os deuses pagãos, ao que ela simplesmente se negou. Por isso foi condenada a morrer por afogamento na fonte de banho de sua própria casa. Como não conseguiram matá-la, os algozes ferviram água e a colocaram nela, mas o plano também não funcionou. Deus a estava protegendo para que ela pudesse dar um maior testemunho de fé. O prefeito então ordenou que Cecília fosse decapitada. O relato de seu martírio mostra que o carrasco tentou golpeá-la a espada por 3 vezes no pescoço, mas não teve sucesso. Assustado, o homem fugiu do local, deixando a jovem virgem banhada em seu próprio sangue.
Conta-se que Santa Cecília viveu ainda mais 3 dias evangelizando o povo enquanto agonizava. E no local da casa e do martírio de Santa Cecília, o Papa mandou construir uma igreja dedicada a ela. Em Trastevere, Roma, foi construída a Basílica de Santa Cecília no século V. Atualmente existe a famosa estátua em tamanho real do escultor Stefano Maderno, que mostra a santa como se ela estivesse dormindo deitada sobre o seu lado direito. Trata-se de uma escultura barroca que foi esculpida depois que o corpo incorrupto de Santa Cecília foi encontrado, sepultado sob o altar da igreja em 1600. Após a descoberta do corpo, o cardeal Paolo Emílio Sfrondato encomendou uma reforma na igreja, incluindo um novo túmulo. A escultura de Maderno reproduz a posição em que o corpo preservado foi descoberto. Em pose natural, como num sono profundo, os braços estendidos para a frente. As mãos estão entreabertas e 3 dedos da mão direita indicam simbolicamente o mistério da Santíssima Trindade. De modo que, enquanto Santa Cecília agonizava, professava a sua fé no Deus uno e trino. O seu rosto voltado para a terra e os cabelos cobertos pelo sudário virado mostram o sinal do martírio no pescoço, com um corte profundo na base do pescoço. O Papa Gregório XIII, em 1594, nomeou Santa Cecília como padroeira dos músicos porque ela havia demonstrado um amor especial por acordes melodiosos. Santa Cecília tinha um espírito sensível e apaixonado pela música. Santa Cecília, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.